Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Happycast, o podcast para mulheres que empreendem com leveza, com alma, com coragem. Eu sou Maria Albuquerque, empresária há mais de 20 anos, empreendedora. Hoje sou treinadora de vendas e liderança. Sou autora desse livro Venda com a Ciência da Felicidade, esse best-seller que traz aqui todo esse conceito da ciência da felicidade para dentro da venda. E também tenho o evento Happy Move, que é um evento que eu faço para mulheres, onde tem trocas, onde tem inspirações, reflexões. Fica aí o convite para você estar conosco na próxima edição. E também fundei o Happy Club, que é uma mentoria focada para mulheres empreendedoras, para que ali a gente, naquele ambiente mais exclusivo, a gente consiga criar parcerias, networking e muito aprendizado. Bom, hoje estou aqui com uma mulher especialista, especial, incrível, maravilhosa, de verdade, que eu gosto de trazer para vocês, mulheres que realmente estão nesse mundo do empreendedorismo com verdade. E eu fiz uma preparação. Mas antes eu quero já pedir para você seguir o canal, compartilhar, curtir, deixar seu comentário no final do episódio, isso é muito importante. E, obviamente, chamar mais mulheres para estar com a gente nesse movimento. Vamos lá? Hoje eu estou, olha a apresentação. Eu recebo uma grande amiga, amiga de décadas, mulher que divide entre dois mundos, a moda masculina na empresa familiar dela, Joe Brands, e o universo da moda circular e marcas de luxo com a Brecholux. Daniela Suyan é empresária, advogada de formação, apaixonada por branding, por moda com história e significado e por impulsionar mulheres através da sua experiência e do seu olhar afinado. Dani, que alegria ter você aqui no nosso Happycast. A alegria é minha, o prazer é meu. E depois de uma apresentação dessa, fica até sem graça de eu falar qualquer coisa. Gente, é tudo isso e muito mais. Bom, eu quero começar você trazendo para a gente como é que foi esse teu início como empreendedora, vinda de uma família, né? Uma família de empresários, de pessoas que já estavam empreendendo na moda masculina. Queria que você contasse esse início da sua trajetória. Então, foi muito desafiador, mas muito fascinante, assim, né? Desde que eu me entendo por gente, meu pai já tinha, né? Já trabalhava com moda, já trabalhava no varejo. E eu cresci nesse meio. Desde que eu sou pequena, meu pai gostava de me levar para as lojas, então eu fui aprendendo a gostar. Eu gosto da história das marcas, eu gosto de acompanhar a história da moda. Enfim, eu acho um mundo fascinante, assim. Apesar de desafiador, eu brinco, né? Quando eu entro no escritório, eu não tenho hora, eu tenho hora para entrar, mas não tenho hora para sair, porque tudo pode acontecer. Mas quando você gosta do que você faz e tudo, eu realmente adoro, eu amo. E é bacana, né, Dani? Porque você veio dessa família, na tua família já era muito natural empreender. Eu queria saber como é que surgiu a Brecholux, que é a sua marca hoje, junto com uma sócia. Eu queria que você falasse um pouquinho da Brecholux. A Brecholux nasceu, assim, muito despretensiosamente. E ela nasceu, na verdade, eu amo, né, a moda, eu amo. Tem gente que fala assim, ai, eu acho tão fútil a pessoa se preocupar com moda. E eu falo, gente, para mim, na verdade, é um cuidado com você, é um cuidado com a pessoa com quem você, né, se vestir, você tá bem. E E é uma maneira de se expressar também, né, Dani? com certeza, eu acho que, na verdade, o grande objetivo, né, da moda é você passar quem você é, a sua verdade, a sua essência, o que você quer passar, né? E, e eu sempre amei muito acessório de uma maneira geral, bolsa, sapato, óculos. Eu realmente acho que esses acessórios transformam qualquer roupa. Então eu sempre gostei, eu sempre amei muito ver a história, ver a evolução das bolsas, a novidade. E eu me apaixonei por isso. E por anos, né, tudo para mim era presente de aniversário de casamento, Natal, isso aqui tudo era bolsa, era óculos, era sapato. E eu acho que a gente vai se transformando ao longo da vida, né? A gente vai mudando, a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo e a gente vai mudando. E automaticamente o seu gosto que você usava também vai mudando. E com isso eu olhava o meu armário e eu falava, meu Deus, eu já não uso essa bolsa há tanto tempo, eu já não uso esse sapato há tanto tempo. Vou fazer o quê? E aí surgiu a ideia de eu vender para fazer a energia girar. Às vezes uma coisa que estava parada para mim, você ia amar, você ia gostar. E a coisa começou, a Roberta, que é minha sócia, é minha cunhada, e foi numa época que ela tinha tido a minha afilhada, queria trabalhar, a Roberta também trabalha com varejo,
ela tem muito essa coisa da venda dentro dela, né? E ela falou, então vamos vender então as nossas peças. E a gente começou assim, vendendo as minhas peças. Confesso que no início, para fazer girar, mas também para eu poder comprar as outras que eu estava desejando. E quando a gente viu, a gente estava vendendo peça de amigas, e quando a gente viu, eu me lembro como se fosse hoje a nossa primeira venda para fora do Rio. Eu falei, gente, mas veio da onde, Que né? bacana. E um dia a gente foi chamada para fazer um evento no Copa. No E Copacabana aí, no Palace. Copacabana Palace, esses eventos de coletivo e tudo, chamaram a gente para ir, a gente ficou assim realizada. E aí a gente viu como que esse trabalho é bacana, né? Como que às vezes o que você não quer mais, a outra quer. Sei lá, eu acho que a gente hoje também tem essa preocupação com a sustentabilidade. A gente pensa em querer deixar um mundo melhor para os nossos filhos. O mercado da moda é um dos mercados que mais polui o meio ambiente. Então, eu acho essa troca. Assim, eu amo, né, pessoas, eu amo ouvir histórias. Eu acredito muito que cada peça, eu, por exemplo, se você me perguntar, eu vou saber te contar a história de cada bolsa que eu comprei, de cada sapato que eu comprei. Então, eu acho que as peças carregam história, carregam. E você fazer isso girar, fazer ela gerar novas histórias, novas coisas, né? Eu acho isso, assim, incrível. E eu acho maravilhoso. E Dani, trazendo esse teu olhar, é muito legal porque você fala exatamente isso, né? Eu comprei algo que o valor é um valor importante, foi um investimento naquele momento, e que talvez eu mudei, meu gosto se alterou, hoje eu já queria investir em outra coisa. E você pode, não precisa deixar aquele objeto, aquele óculos, aquela bolsa, aquele sapato parado ali, se estragando sem a utilização por conta disso. E o inverso também, de repente algo que você queria muito, mas na época você não pôde comprar, hoje não tem mais aonde, né, não está mais vendendo aquela bolsa, você consegue encontrar. Eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio, quando você fala que a sua sócia, a sua cunhada, uma querida, Roberta, um beijo para você. É maravilhoso ter sócio, ao mesmo tempo também geram desafios. Queria saber como é que vocês administram isso a quatro mãos, como é que foi olhar para isso também como uma empresa, como é que você trouxe isso? Empreender é um desafiador, né? E, ao mesmo tempo, também é muito solitário quando você faz sozinha, porque fica tudo em cima de você. As pessoas acham que é só vender, é só pegar uma bolsa e vender. Tem muita coisa que envolve aquilo. É você fazer uma curadoria. Eu sou super criteriosa com a curadoria que a gente faz. É imposto, é contador, é contrato, é emitir nota. Muita coisa que envolve uma venda. Um Instagram, né? Enfim, são várias coisas juntas. E você fazer tudo sozinha, além de ser muito desafiador, sozinha ou acompanhada, é muito solitário. Fazer a quatro mãos, eu acho assim, tudo tem, né, os dois lados, é lógico. A gente enfrenta alguns desafios, porque eu e Roberta, a gente é muito diferente, né? Não de temperamento, mas a gente tem pontos muito diferentes, mas eu acho que a gente se completa. E eu acho que nessa hora, assim, o principal disso tudo são duas coisas. É você ter o mesmo valor, vocês procurarem o mesmo valor, porque são vários caminhos que você pode seguir. Se você tem o mesmo valor, o caminho, vocês vão bater no caminho. Vai ter obstáculo, vai ter quebra-mola, mas a maneira com que vocês vão chegar a um consenso de seguir com os valores sendo iguais, vai ser uma, né? E eu acho que, assim, você divide medo, você divide angústia, né? Você divide vitória. Eu e Roberta, a gente tem isso. A gente, apesar das diferenças, a gente tem muita sintonia. É muito engraçado, porque às vezes eu estou em casa, aí eu falo assim, meu Deus, eu tenho que falar com a Roberta, o evento, o que a gente vai fazer de ação para o Dia das Mães? Não é brincadeira, não. Dá um tempinho, ela fala, gente, a gente tem que pensar no Dia das Mães. Eu falo, gente, eu acabei de pensar nisso. Então, a gente tem muito essa sintonia, sabe? Então, é muito prazeroso. Além da família, a gente dividir os medos, as angústias, os fracassos que acontecem, os obstáculos que a gente enfrenta e as vitórias que a gente tem também. E Dani, isso é muito bacana, né? Ouvir, porque eu trabalho com meu marido, você sabe disso. Claro que tem muitos, quem está ouvindo aí que trabalha com o marido, coloca no comentário, vamos dividir esse aprendizado, nessa sabedoria, que é uma sabedoria realmente, porque tem o lado maravilhoso, que é isso que você trouxe, você não se sente tão sozinha, que você tem alguém para dividir responsabilidade, trocar uma ideia e tal, mas é óbvio que os desafios do dia a dia, de conflito, não é confronto, é você poder ali
conversar, trocar alguma coisa com ela pensa Divergência, às divergências vezes, né? naturais. Só que é o focar no positivo, é você focar que realmente vocês se completam, é muito bom estar junto, então esse benefício que você teria sozinha, eu decido tudo, eu não preciso compartilhar nada, começa a ficar pequeno, né, Eu Dani? acho, eu acho. E eu acho que, assim, o mais importante de tudo, né, é você saber não só respeitar as divergências, porque vão existir em qualquer relacionamento, como você também esqueci o termo, mas é você reconhecer, né? Admirar, tem que ter uma admiração uma Exatamente. pela E outra, você concordo. reconhecer os pontos fracos. Você não vai ser boa em tudo, né? Então, eu tenho pontos que a Roberta não tem. A Roberta tem pontos que eu não tenho. E a gente se completar e unir forças, né? Buscando. E é o que eu falo. Por isso que eu falo que o valor é muito importante. Porque, no fundo, você vai buscar um objetivo final igual. E aí, as divergências, os obstáculos, você vai conseguindo superar em prol de uma coisa maior, né? Que é a Muito realização de um legal. objetivo e tudo, né? Dani, trazendo para o mercado de luxo, a Brechó-Lux ela está posicionada hoje para o mercado de luxo. Como é que você falaria hoje desse mercado? O que você tem, com tanto conhecimento que você tem, não só como hoje empreendedora desse segmento, mas também consumidora? Como é que se enxerga hoje o mercado de luxo? Eu acho que o mercado de luxo, na verdade, quando a gente fala em mercado de luxo, em mercado de second hand, e varejo de uma maneira geral, eu acho que tudo caminha junto, né? Cada uma com a sua particularidade, com tudo. O que eu falo, assim, que eu acho muito importante para qualquer marca, para qualquer coisa, é que você tenha verdade naquilo que você faz, que você acredite na sua marca e no objetivo que você tem para sua marca. Isso eu acho o mais importante. Eu amo mercado de luxo, eu amo as histórias, sempre amei. Assim, eu sempre tive curiosidade da bolsa, de como é que era criada, como é que não era Do criado, estilista que do está por estilista trás, que está né? por trás, por que aquele material, por que tem momentos que o rosa está em alta, tem momentos que o caramelo está em alta, essas coisas foram coisas que sempre me geraram muita curiosidade de buscar mesmo estudar. Porque é um estudo, né? As pessoas acham, é bobeira, é futilidade. Não, é um estudo você entender isso tudo. E eu sempre acreditei muito nesse mercado de second hand. Foi um mercado que sempre me inspirou muita curiosidade. Eu me lembro que há muitos anos, né, eu ia para Nova York, nem existia brechó aqui no Brasil praticamente, tudo, mas já existia em Nova York, isso já era uma coisa, Nova York, na Itália. E eu entrava naqueles brechós, eu falava, gente, olha essa bolsa de... Né, existem bolsas que hoje você chega num brechó e você encontra, e já aconteceu comigo, tá? Eu queria uma bolsa, umas 3 ou 4 viagens, eu atrás da bolsa, não achava na loja, não achava naquelas grandes lojas, e um dia achei num brechó. Então, eu entrava e falava, gente, quanta história essas peças carregam, né? E eu sempre achei isso fascinante. E eu acho que cada vez mais hoje, as pessoas, principalmente eu acho que depois da pandemia, todo mundo mudou muito a maneira do Do consumo, consumo, né? perfeito. E eu acho que hoje a gente tenta, na grande maioria dos casos, fazer um consumo mais consciente mesmo. E eu acho que o mercado de second hand é um mercado mais consciente, em todos os sentidos. O que você percebe hoje, Dani, das suas clientes desse consumo disso, com sustentabilidade, com um olhar diferente? Como é que você percebe essa cliente hoje? Eu acho que a gente tem de tudo, né? Assim, eu adoro conversar com os clientes, saber as histórias das clientes. Elas às vezes chegam querendo comprar uma bolsa de luxo. Qual é a primeira bolsa? O que eu faço primeiro? O que eu invisto primeiro? E eu gosto muito de conversar e de falar e de dar a minha ideia, né? E quando eu falo muito porque eu acho que isso é uma coisa, é um grande diferencial da Brechó Lux hoje. Eu tenho muito cuidado, não só com quem está comprando, mas com quem está vendendo. Quem está vendendo uma peça que foi cara, que custou caro para ela, né? Eu sei disso. E Que quem está tem um significado muitas vezes, né, muitas por trás vezes, disso. não só o significado financeiro, né, de você ter juntado um dinheiro para comprar, porque a gente sabe que comprar nessas marcas é um valor mais alto, e como o valor da história mesmo daquela peça, e que às vezes perdeu o sentido, não por você não gostar, mas por você ter mudado e hoje você não usa mais. E eu também tenho muito cuidado com quem está comprando, porque as pessoas eu acho que tendem muito a achar que brechó é coisa usada, é coisa velha, que tem que ser coisa muito barata. E não é isso, né? É óbvio que as peças têm o desgaste do uso, não tem jeito, você vai usar uma bolsa, vai ficar com a marquinha, mas eu procuro ter muito critério na hora
de pegar essas peças. E o cuidado não só com a pessoa que está vendendo, com a fornecedora, como com quem está comprando, né. Então eu procuro, que seja um bom negócio para as 2. Para quem está desapegando, que pegue um valor razoável de volta, e para quem está comprando, que esteja comprando uma peça bacana, uma peça nova. Eu sou super cuidadosa, desde a embalagem que eu faço, da embalagem, o cuidado que eu tenho de mandar um chiclete, um cartãozinho, um cheirinho, para que você tenha realmente aquela experiência de estar comprando, porque quando você compra uma peça assim, você está realizando um sonho, seja ele qual for, é um sonho. Então, eu queria trazer aquela experiência da melhor maneira possível. E Dani, te ouvindo, fica muito claro no meu método RAP, o P, né, resiliência, escutativa, paixão e inteligência emocional e social. Eu falo muito na paixão desse brilho no olhar que a empreendedora tem que ter pelo seu negócio. Se você não for apaixonada pelo seu negócio, como é que se transmite isso? Então é muito bacana te ouvir, porque eu percebo, óbvio que eu te conheço, né? E eu sei o quanto você realmente vibra, entende, gosta, consome e realmente quer o melhor ali. Você faz uma curadoria, talvez até a curadoria que você faça na Brecha Lux, você junto com a Roberta, seja por conta dessa paixão, de ter um olhar diferente. Quantas vezes eu falo com você, Daniela, como é que você achou isso? Daniela, como é que você percebeu isso? Porque é um olhar já trabalhado. Isso para cada segmento, quem está nos ouvindo vai entender muito bem isso. Se você tem uma especialização numa área, você tem um olhar treinado, você bate o olho e pega. E eu percebo muito isso. Talvez a tua paixão, junto com essa anos e anos e anos, circulando, percebendo, trabalhando com loja, é loja masculina, Joe Brands, mas esse detalhe que você trouxe aí da embalagem, de se preocupar em entregar, não algo de qualquer jeito, mas que seja uma experiência. A pessoa, afinal de contas, ela está recebendo ali uma conquista muitas vezes, né? Exatamente, entendeu? E assim, eu acho que o que eu acho mais importante é a gente ser sempre muito sincero. Uma vez eu tive uma cliente que me ligou e falou assim: eu queria desapegar dessa bolsa. Na época, a gente estava usando muito bolsa pequena e tudo, e a bolsa que ela queria desapegar, justamente porque eu não estava mais, era uma bolsa maior. E eu acho que eu sou assim, eu me coloco sempre, lógico, no lugar de quem está, né, querendo desapegar. Eu falei: olha, eu vou ser muito honesta com você. O que a gente vai conseguir hoje por essa bolsa não vale, porque você não vai vender, né, pelo que ela está valendo Pelo que ela agora, poderia porque ela agora não atingir. está com apelo. Né? Hoje as pessoas não estão querendo bolsa grande. Então, assim, vale a pena você se desapegar de uma coisa por um valor, né, menor. Eu acho que é por isso que as clientes, assim, elas gostam muito de conversar com a gente. Eu sou muito verdadeira nisso. Eu tenho um olhar, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu quero muito essa bolsa. Aí eu falo: ó, não é uma. Eu sou muito honesta, não é uma bolsa. A gente já saiu, né? Falo: Sim, amiga, sim. essa bolsa aqui, se você botar uma alça assim, a bolsa vai virar, a bolsa vai. Eu tenho esse olhar, porque é uma coisa que eu gosto, eu faço com prazer. E eu não estou falando só do mercado de luxo, né? Eu acho que isso vale para qualquer coisa. Eu acho que, na verdade, você sendo. Você sendo muito sincera e muito transparente com a sua verdade, com quem você é de verdade, às vezes eu falo assim: ai, moda é relativo. Claro, tem uma coisa que está na moda, tem uma cor que está na moda, a gente sempre gosta de seguir as tendências, né? Mas aquilo combina com você? Aquilo reflete o que você é? Porque senão, na verdade, você vai estar fantasiada, né? E até posicionamento, né, Dani? Eu trago muito isso na mentoria do Rap Club, que é isso. Qual o posicionamento que você quer para você? Isso está Exatamente. refletindo o posicionamento que você quer? Talvez não, né? Exatamente. E é o que a gente fala, né? O que você fala e tudo. E eu sempre tive muito isso, e cada vez eu tenho mais. Você não vai agradar todo mundo. Eu não vou conseguir vender para todo mundo. E eu não quero vender para todo mundo. Eu quero aquela cliente que vai gostar do meu carinho, que vai gostar da minha embalagem, que vai valorizar isso. Eu quero aquela cliente, infelizmente é óbvio, as minhas peças são, eu tenho peças mais, né, mais num valor melhor, mas as minhas peças são mais caras. E às vezes não é o seu momento. Você não é que você não vai ser minha cliente, você vai ter toda a minha atenção, todo o meu carinho. Mas às vezes realmente não é o seu momento. Perfeito. E às vezes também não é. Tem pessoas que não dão valor, tem pessoas que acham isso ridículo. Eu respeito, tudo bem, não tem problema. Não é para ser minha cliente.
né? E tá ótimo, porque você não vai agradar todo É mundo. isso. Eu falo muito isso, né, Dani? São Exatamente. 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Quando quem quer todo mundo acaba não tendo o diferencial para um público específico. Então, isso é maravilhoso. Agora, tem muito mito, né, nesse segmento de brechó e tudo. Queria que você falasse algumas coisas que você já ouviu, que você percebe, para desmistificar mesmo, para trazer o que realmente funciona no brechó. Eu acho que tem alguns mitos. Um mito que tem muito, assim, que eu acho que a gente está até perdendo aos poucos, principalmente aqui no Brasil, lá fora não, mas aqui, eu acho que é essa coisa de que brechó é coisa velha e de que brechó tem que ser coisa muito barata. Eu acho que aos poucos as pessoas estão vendo que não é por aí. É óbvio que uma bolsa com mais desgaste, você tem uma desvalorização maior da bolsa, uma Perfeito. É bolsa igual mais um nova. carro, igual qualquer coisa, né, se você Exatamente. for comparar. Né? Então eu acho que isso eu acho que assim, na minha concepção, eu acho que era a maior dificuldade, né? Assim, a maior barreira que eu acho que a gente tinha e que as pessoas estão perdendo. Eu acho que uma outra barreira que a gente também está superando é a barreira de que, ai, comprar em brechó é feio. Ai, parece que é porque eu não tenho condição de comprar na Numa loja. loja. Eu acho que isso existia muito. Eu acho que ainda existe, claro, de repente uma pessoa mais velha, uma coisa assim, mas eu acho que isso a gente também está perdendo, porque a gente está vendo que não é por isso. É porque são tantas questões, né? Além da sustentabilidade, você pegar uma coisa com valor menor, você agredir menos o meio ambiente e você criar uma nova história para aquela Exato. peça. E você poder circular com novas peças, né? Exatamente. E fazer uma troca mesmo, né? Você vende hoje, você compra amanhã. Então, eu acho que é isso. E tem gente que fala assim, ai, mas tem a energia da pessoa. Eu falo, gente, quando você entra numa loja, você não experimenta a roupa? Já teve outras pessoas que experimentaram. Com Então, tem energia certeza. ali, Eu quero uma roupa zerada, não ninguém é? experimentou. Eu acho que também isso é uma besteira. Eu acho que a energia é você que dá na Concordo. peça. É aquilo que você fala muito, né, nas suas mentorias e tudo. Você quer contagiar ou você quer contaminar, né? E isso vale para tudo na vida. Com Eu acho que certeza. energia é a gente que vai botando em tudo que a gente faz, inclusive nas roupas e nas peças que a gente usa. Maravilhoso. Não dá pra gente ser refém disso, né, Dani? Não. Ah, quem será que usou esse copo antes de mim? Não vamos mais a restaurante, né? Porque todo Exato. mundo já bebeu ali, não vamos dormir em hotel. Então, assim, eu acho que isso tudo é a gente entender. Eu sou muito religiosa, né? Eu acho que quando você tem também uma coisa assim, eu acho que você entende que existe uma coisa muito maior, É né? isso. A tua fé é muito maior do Do que que qualquer essas pequenas coisa. coisas. Falando um pouquinho da curadoria, que eu acho incrível, sou fã de verdade, você sabe disso. Eu já tive achados incríveis na Brecholux. E eu quero que você fale um pouquinho de como é que você consegue, Daniela. Hoje, falando um pouquinho dessa, até de réplicas, bolsas que não são as verdadeiras e que circulam aí, você tem um olhar apurado. Além do olhar apurado, você consegue fazer curadoria, até porque não caberia tudo, né? Receber, eu sei que você não recebe qualquer coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho, que para mim isso é o grande diferencial da Brecholux. Então, como eu falei, eu sou chata, né? Porque eu sou consumidora. E eu gosto, e eu tenho um olhar, eu acho que por lidar com a moda desde muito novinha, né? De ir para a loja, de ir para shopping, tudo, eu sempre tive esse olhar, eu fui aprimorando esse olhar, eu acho que foi uma coisa meio que automática na minha vida. É, eu acho o que eu falo? Eu falo assim, gente, eu quero comprar, né? Eu vou olhar o estado da bolsa. Eu já recebi bolsas que não eram verdadeiras e eu, com todo cuidado e carinho, eu devolvo, porque eu não gosto de ser grosseira, não é do meu perfil, você Sim. sabe. Já recebi bolsas muito batidas, muito usadas. Não que eu ache que essa bolsa não vale a pena, mas é o que eu falo, Não eu é não para o vou, seu não é público, para o né? meu público, eu não quero isso, né? Não desmereço de jeito nenhum, mas não é o que eu quero. Então, eu sou bem criteriosa no estado da peça, no cheiro da peça. É óbvio que é o que eu falo, esses desgastes, às vezes você recebe bolsa que, poxa, tá com um risquinho de caneta dentro. Gente, acontece. Às vezes a caneta abriu e riscou, né? E tudo. Então, eu costumo tentar ser o mais justa possível nas duas pontas, para quem está comprando e para quem está vendendo. E Dani, trazendo um pouquinho a tua história, né? Você é formada
em direito, então assim, você é uma advogada, só que esse teu olhar, você poderia falar um pouquinho até disso, que você não trabalhou efetivamente, você não fez carreira, mas isso acaba te ajudando de alguma forma para esse olhar, porque empreender nesse país não é fácil não, né? Não, Então, eu não. queria que você falasse um pouquinho o quanto cada uma de nós, eu costumo dizer que somos uma multidão, até falei isso em outro episódio, a gente tem muita coisa, muito repertório, e eu acredito que esse repertório de você ser advogada te traz um olhar diferente e contribui, né? Eu acho que assim, eu amo, né, ouvir histórias e tudo de todo mundo. Eu até brinco e falo: "Gente, eu vou fazer psicologia". Eu tenho uma amiga minha que fala: "Amiga, você tem que ser psicóloga, porque tudo que você me fala, o meu terapeuta me fala". Eu falei: "Tá vendo? Você podia poupar a as sessões de Exato. terapia". Que eu realmente adoro ouvir as histórias de uma maneira geral. E eu sou formada, em direito e tudo, e eu brinco isso, né, assim, o varejo é um mercado muito sobe e desce, né. Um dia você está numa roda gigante aqui em cima, no outro dia você está lá embaixo. É só a gente ver a quantidade de marcas que ao longo de 10 anos fecharam no Sim. Brasil. É muito difícil. E a carga tributária, tudo isso é muito complicado. Então, eu estagiei alguns anos e tudo como advogada, mas acabei entrando logo na empresa e comecei a trabalhar, né, nas lojas. E o meu lado de advocacia, que eu também tenho, que eu também gosto, né, não deixa de me trazer muito conhecimento. Eu adoro estudar, na verdade. É direito, é marketing, quando eu ouço você falar, que eu fico às vezes, né? Para mim, eu acho que estudar, você aprender, sempre te renova em todos os sentidos, Sim. seja lá qual área que você atue. Amplia repertório, né, Dani? Muito, muito. E eu acho que o direito me ajudou muito a ter uma noção um pouquinho de tudo, um pouquinho da área trabalhista, um pouquinho da área tributária, um pouquinho até da elaboração de um contrato, que é importante, seja com o shopping, seja com o próprio funcionário, seja às vezes um serviço que você vai fazer. No meu caso, às vezes eu vou fazer foto, vou fazer, enfim. Então você esse olhar jurídico, sem dúvida, me ajuda muito, principalmente nas lojas, né, com meu irmão. Eu tô fadada de ter família, né, eu sou sócia da minha cunhada, sou sócia do meu irmão. É difícil, é complicado, que é aquilo que você fala, trabalhar com família, é o que eu sempre falo: "Em tudo na vida você tem ônus e bônus", né. Trabalhar com família tem um lado maravilhoso, da confiança, de você poder se sentir confortável, mas também tem o outro lado da cobrança. Eu brinco, eu falo: "Gente, eu nunca tive férias", essa coisa assim: "Ah, tô de férias, tô na praia", eu nunca tive, porque se eu tô aqui eu tenho que trabalhar. Eu tenho férias para viajar, Mas a então cabeça não para, não né? Você pode para. estar lá, mas a cabeça está no E negócio. quando você empreende, você sabe que você não tem férias, porque você viaja, mas a pessoa vai te ligar: "Ah, aconteceu isso", a pessoa devolveu a peça, a pessoa reclamou, a pessoa, e você tem que resolver porque é teu. Você consegue dormir? Você não consegue. Então, eu acho que esse olhar jurídico me ajuda bastante. Talvez, né, Daniela, ouvindo aí, esse olhar jurídico também evitou erros, te trouxe uma segurança de: "Espera aí, vamos olhar aqui o contrato", né, um pezinho mais atrás, menos, como muitos empresários começam, muitos empreendedores começam meio que nas cegas. Você já tinha um olhar de que: "Espera aí, tem lei, tem papel, tem documento, tem que É. estar tudo anotadinho aí", né? Exatamente. E quando eu fiz o meu primeiro estágio, como eu ainda era estudante e tudo, foi justamente num escritório que fazia o quê? Contrato com shopping. Ele era responsável pelas renovatórias dos aluguéis das lojas. Então, eu me lembro que na época, enfim, trabalhava para umas marcas e tudo assim, bacanas, e a gente via essa renovatória, essa coisa, e automaticamente você acaba se envolvendo um pouco com as lojas, né? Já era o meu mercado, já era o meu público, enfim. Então eu enxerguei, eu vivi muito de perto essa parte jurídica exatamente no meu Do mercado, seu segmento. Isso é né? muito bom, né, quando a teoria e a prática se Se misturam. une. Falando de erros evitados ou erros vividos, eu queria que você comentasse, não sei o que vem na tua cabeça quando você pensa em algum erro, alguma situação desafiadora que você tenha atravessado, que te trouxe aprendizado ou que virou alguma chave. Tem alguma coisa que você consiga compartilhar para quem está ouvindo, alguma empresária, alguma empreendedora que fale: "Bom, isso aqui você não precisa errar de novo"? Quer fazer a lista? Temos bastante. Mas assim, eu acho que são vários, né, a gente vai errando, às vezes pequenos erros,
grandes erros, assim, mas que a gente procura contornar e no final acho que tudo vira um aprendizado. Eu acho isso, acho que nada na vida, tudo vem para você aprender. E eu acho que a gente tem que, é o que você fala muito, isso cada vez mais fica na minha cabeça. Dificuldades, obstáculos vão existir. A grande diferença é como você sai deles e como você lida com esses problemas e com esse, com as questões, com as Situação. adversidades que vão acontecendo. Mas uma situação, eu acho que assim me faz e me está me fazendo, na verdade ainda, né, mudar e aprender que quando a gente começou com o brechó, foi muito despretensiosamente. E a gente meio que encarou como um hobby, uma grande paixão minha, que é esse mercado que eu amo, unindo a uma coisa que eu já sei, que é a moda, que é o varejo, que é o mercado, né, lidar com isso tudo, e a paixão da Roberta, que é venda, que ela também já trabalhava com venda, essa coisa toda, que é dela também. Então foram duas paixões, mas que a gente sempre meio que lidou como assim, um negócio secundário, vamos dizer assim. Vamos ver o que vai dar. Vamos aqui, Hobby, vamos um hobby. hobby. E a gente, conforme a gente foi passando e vamos passando, cada dia a gente vê o seguinte: gente, a gente tem que realmente aprimorar cada vez mais, porque tem um potencial enorme. Com os feedbacks que a gente recebe das clientes e às vezes a gente está na rua assim, você sabe que essa coisa de Instagram para mim, né? Mas às vezes eu estou na rua e falo, eu conheço você. E até com a Roberta, porque eu te vi no Instagram, assim, ai, gente, eu adoro a maneira com que... Às vezes as pessoas me ligam, Dani, eu adoro a maneira com que você conta a história da Bolsa. Porque realmente, para mim, gente, eu viajo contando aquilo. Para mim, eu acho realmente o máximo. Como que a Hermès, por exemplo, foi criada, a Birkin foi criada. Eu acho tudo tão, tão fascinante, né? E a Roberta, com a maneira com que ela traz a venda, com tudo. Então, a gente parou, olhou e falou, caramba... Olha o potencial do negócio que, às vezes, a gente nem se deu conta, né? Um erro, assim, que eu até falo muito, que a gente aprendeu com ele, é botar preço no Instagram. A gente teve até um caso recente que a gente tinha botado preço numa peça ano passado. As coisas, você sabe, tudo mudou, tudo aumentou e algumas coisas acabam que se reajustam também. E essa bolsa foi uma delas. Mas, infelizmente, estava no Instagram, porque, claro, você vai lembrar de uma peça que você botou um ano atrás e a gente teve que assumir esse prejuízo, essa coisa e vender pelo preço que estava ali. Então, são coisas que você vai aprendendo e você vai tentando diminuir o risco, né? Risco zero não existe nunca na vida. Se você quer risco zero, não empreenda. Né? Essa é a verdade. Risco zero você nem sai de casa, né? Porque até em casa você tem risco, então não tem jeito, gente. A vida é risco eterno. É isso. Mas é muito legal isso que você trouxe, porque são situações que você, por ter ética e querer lidar, né, com a situação, com a sua verdade, com os seus valores, vou ter que bancar, porque realmente tem razão, estava no Instagram e tal, mas é uma atenção que tem que ter redobrada, né, Dani? Trazendo assim esse assunto de Instagram, redes sociais, como é que vocês estão lidando com isso? Até porque é uma vitrine do trabalho, né? Principalmente porque a gente vende online, né? A gente faz esses eventos e tudo, mas a nossa venda é online, é pelo Instagram. E hoje eu até agradeço muito, eu falo, gente, realmente assim, é pelas nossas clientes, sabe? Várias entram em contato com a gente, olha, eu estou entrando em contato porque a fulana me falou muito bem de vocês, não sei o quê. Então isso para mim é muito gratificante, sabe? Eu gosto realmente, eu sinto um prazer muito grande. Apesar de não ser fácil, né, Dani? Eu queria que você falasse isso para quem está nos ouvindo, porque às vezes, mas a Daniela adora um vídeo. Não, olha só, você sabe disso, detesto vídeo. Para mim, aparecer ali não é fácil. Empreender é a coisa, principalmente no Brasil, é a coisa mais difícil. Você tem que, assim, ter muita coragem, amar muito o que faz. Eu acho que você tem que ter paixão pelo que você faz. Você tem que ter uma verdade muito grande em você, porque senão não se sustenta. E aparecer não é fácil. O Instagram, para mim, é bem complicado. Você vê que assim, eu apareço porque eu tenho que aparecer. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que, apesar das dificuldades e de tudo que existe, tem os bônus, claro, os feedbacks que a gente recebe, mas isso tudo por quê? É o que eu falo muito, eu bato muito quando as pessoas conversam comigo, seja verdadeiro, porque o feedback é maravilhoso e me dá vontade de seguir, por quê? Porque é a minha verdade.
Eu tenho paixão em pegar uma bolsa, em fazer aquilo, em fechar uma venda. Olha, fechar a venda não, porque isso é mais com a Roberta, não é muito comigo. Mas assim, vender, na verdade, né? Falar daquela peça, né? Falar Isso é daquela venda, peça. né? Eu vendo assim, né? Falar daquela peça. E eu sou muito sincera. Não, eu não acho que essa. Eu acho que para você, essa outra peça, ou então espera um pouquinho, vai aparecer a peça que eu acho que vai te trazer mais realização. Porque eu tenho isso. Eu gosto. Então, para mim é prazeroso. Por isso que eu enfrento os obstáculos que a gente enfrenta. E isso é muito importante trazer, Dani, porque muitas vezes quem está nos ouvindo e está empreendendo, mas eu preciso fazer então. Não é precisar, ninguém é obrigado a nada, né? Não é questão disso, mas quando a gente fala de rede social e de vitrine da sua marca, se a sua marca, se você é a sua marca ou se você tem um produto, como vocês têm uma loja para botar para funcionar, é importante entender que adulto não faz só o que gosta, né? Criança faz só, não gosto de gravar vídeo. Então, eu sei, Não tem mas jeito. precisa, né, Dani? Exatamente. Falando de vídeo, falando de conteúdo, o que você acredita, qual conteúdo você acredita que mais conecta com esse público que você está dizendo que você quer atingir, que você quer se conectar? Pegando o gancho do que você falou, né, de que a gente não faz só o que a gente gosta, é óbvio que eu amo o que eu faço e tudo, mas falar no Instagram não, eu não gosto. Mas vamos lá, temos que fazer. Isso é uma coisa que eu acho que E por sinal tá fazendo muito bem, tá? Entrem aí, @brechólux, o Instagram vai estar aqui no episódio, para vocês darem dar sua opinião. eu acho que o que eu ouço muito quando eu apareço, né, é essa coisa quando eu conto a história, quando eu venho muito contar a história, seja de um estilista, seja da troca de um estilista, seja de uma bolsa, seja agora até trazendo um assunto muito atual, essa coisa de labubu, né, desses bonecos pendurados que usam. Virou febre, né? Virou febre. Ou a cor da bolsa, ou o material da bolsa, enfim. Eu trago muito isso e eu trago muito para a minha realidade. E é o que às vezes eu costumo falar, que eu falo, gente, eu estou trazendo a minha visão. Porque eu não. Aquela coisa que você fala assim, valor. Valor é muito relativo. O que tem valor para você, às vezes pode não ter para mim, né? O que é um grande problema para mim, você tira de letra. Então, eu acho que isso vai muito, né, da pessoa, de cada um. Mas existe um valor, seja financeiro, seja emocional, existe um valor naquilo ali. Então, eu trago muito a minha verdade, o que eu acho. O exemplo bobo, eu adoro, acho lindo uma bolsa de camurça, mas ela tem milhões de questões. Então, você teria, sinceramente, não sei. Você tá afim de, né, botar Uma coisa que eu gosto muito é isso, é a sua verdade de você falar da bolsa. Eu, pelo menos, o teu conteúdo me bate muito quando você explica da bolsa. A bolsa de camurça, como você está falando aí, ela demandará, eu já vi você falando alguma coisa nesse sentido, vai demandar um trabalho e um cuidado diferente. Se você estiver disposta, se é isso que você quer, ok. Isso eu acho que conecta, porque assim, eu não estou comprando enganada. Nem me toquei disso. Camurça tem que ter um cuidado, eu jogo a bolsa no chão, eu sou distraída, derramo água, e aí você trazendo isso, peraí, essa bolsa é para o seu perfil, né? É isso, eu trago muito isso em todas as questões, né? Eu trago a história da bolsa, mas eu falo, é uma bolsa linda, maravilhosa, mas é pesada, não é pesada? É uma bolsa prática para o dia a dia. Você quer para quê? Você quer para o dia a dia? Você quer uma bolsa, né? Então, eu acho que isso é que conecta, né? No meu caso, é isso que conecta. No caso da Roberta, eu acho que a Roberta, ela conecta pela venda, por tudo. Ela mostra muito as peças com muita naturalidade, porque ela é muito vendedora. Então, eu acho que a grande verdade é que o que conecta as clientes a gente é a nossa verdade, a gente trazer muito a minha realidade, que é diferente da Roberta, mas as verdades, assim, e o carinho e a atenção que a gente realmente tem com cada uma individual, porque cada um gosta de uma coisa, né? Você vai querer uma bolsa preta, outra vai querer uma bolsa branca, né? Respeitar esses pontos, essa individualidade, esses pontos de individualidade. Agora, Dani, falando do Brecholux, o que você imagina para o futuro? O que vocês estão planejando, você e Roberta, quando o assunto também é esse teu lado empreendedor? O que você está planejando aí para esses próximos anos? A gente tem muitos planos, né? Principalmente, eu acho que nos últimos anos a gente, claro, a gente se dedicou mais, a gente
entendeu, eu acho que a gente tem que estar sempre estudando o nosso negócio, né? Vendo o mercado, vendo as tendências, vendo, O que enfim. funciona, o que não funciona, E né? testando no seu, porque às vezes o que funciona no seu, a gente vende a mesma coisa, mas às vezes as suas clientes são umas, as minhas são outras. Então, mesmo no mesmo, até o que você fala muito, né? A concorrência é saudável, porque quem vai comprar com você não vai deixar de comprar comigo porque vai comprar com você. Isso é uma coisa que eu tenho muito tranquila dentro de mim. Então, às vezes, há um tempo atrás, a gente estava planejando um evento, eu falei, vamos chamar a fulana e a Beltrana, que são do mesmo segmento. Aí eu ouvi de uma pessoa, mas ele é concorrente. Eu falei, então, amor, não, você está entendendo tudo errado. Ela não é minha concorrente, ela está junto comigo. Às vezes ela vai ter uma coisa que eu não vou ter e vice-versa, a gente se Perfeito. complementa, né? Eu sempre acho muito isso. Eu acho que a gente está aqui para agregar, para juntar, e não para dividir, né? Então, acho que quando a gente tem isso muito na cabeça, e quando você acredita na sua marca, quando você é verdadeira com seus princípios, você tem o seu público. E eu não quero ter todo mundo, é aquilo que a gente fala. Então, eu tenho muito essa tranquilidade. Então, a gente tem muitos planos. Muitos a gente viaja, muitos a gente... Isso é maravilhoso também, adoro, né? adoro. Tenha logo sonho, pá! Sonhar não custa, né? E aquilo que você fala, né? O teu subconsciente não sabe se é sonho ou se é realidade. Perfeito. Então, sonha ali, porque aquilo vai se transformar em Concretizar. realidade, né? E eu sonho muito. Eu quero muita coisa, mas assim, eu acho que o que a gente está lutando muito para manter e para aprimorar e para melhorar é cada vez atender melhor, é cada vez conseguir. Quando eu recebo, às vezes, um feedback assim, gente, eu estou realizada com a minha bolsa, aquilo para mim, porque eu sei o que é isso. Eu tive realizações de todas as bolsas que eu comprei, todas para mim têm uma história e todas eu tive um desejo de comprar. E quando você consegue uma coisa que você quer muito, seja por um fruto de trabalho, seja por um presente de um marido, ou de um irmão, ou de uma mãe, gente, tem realização maior? Ou quando você vai realizar o desejo de uma pessoa que você ama, um filho, uma esposa. Agora mesmo o marido comprou com a gente uma bolsa para dar para a mulher que está grávida. Gente, então assim... Tem um significado por trás, né, Dani? É o que eu gosto. É o que eu gosto. Eu gosto dessa conexão. Então, o que eu quero é poder atingir um número maior de pessoas nesse sentido. Claro que a gente quer vender, claro que a gente precisa ganhar o dinheiro, que é o que move tudo, é lógico. Mas eu acho que tem coisas que vão além disso, sabe? Eu acho que é isso que transforma o trabalho, a dificuldade, os obstáculos que a gente vive, na vontade de acordar e continuar fazendo. Com certeza. E ser meio, né? Talvez te ouvindo aí, vocês são o elo de quem está ali, de repente, com uma peça que foi, em algum momento, um troféu, um amuleto, alguma coisa muito importante, mas que naquele momento está ali virando... né? Ocupando espaço no armário. E, de repente, para outra, aquilo vai ser a realização. Então, E até para essa, tá, Mary, que está vendendo, ela às vezes está ali parado, né? Não está tendo mais uso, mas ela está almejando uma outra coisa, porque a gente está sempre almejando, Sim. né? A gente está sempre desejando, é o que faz a gente mover a vida, né? Então, às vezes, até para ela mesma, ela falou, caramba, eu me desfiz disso aqui, que estava com a energia parada, e eu consegui realizar, às vezes não é um sonho de uma outra bolsa, mas é um sonho de uma viagem, é um sonho de realizar um sonho de um filho, um presente para o filho, uma festa, enfim, tantas coisas que... essas realizações é que me realizam. E isso é uma coisa, assim, para a gente deixar muito claro, né? Eu acredito muito nisso que você falou, dessa mentalidade, a mentalidade de abundância e a mentalidade de escassez. A mentalidade de abundância é você realmente acreditar que as coisas podem acontecer e vão acontecer, e cada vez melhores sim e tal. A de escassez já pensa trazendo nesse ponto da concorrência. Não, mas tem uma outra pessoa do mesmo segmento, e se tiver para ela, não vai ter para mim. Não, vai ter para as duas. São 8 bilhões de pessoas nesse mundo. E quando eu trago isso no Happy Club, na nossa mentoria para mulheres, é exatamente para que mais mulheres vivam essa mentalidade. Porque eu acredito muito que algumas já nascem, já têm essa facilidade por criação, por habilidades naturais, mas a gente pode aprender isso. Se hoje, de repente, você não está vivendo isso, está angustiada, porque, meu Deus, mais uma concorrente do meu lado, mais uma... Tem estudos que comprovam, inclusive, que eu adoro falar, estudo da Pepsi com a Coca-Cola. Foi colocada uma máquina
do lado da Coca-Cola para ver se diminuía a venda da Coca-Cola. E, na verdade, aumentaram as vendas para as duas. Por quê? Porque todo mundo sabia que está com sede, vai ali, que ali tem opção, tanto de Coca-Cola quanto de Pepsi. Então, quando a gente entende que vai ter um outro olhar para tudo, isso muda, né, Dani? Você consegue perceber que, caramba, eu posso contribuir na vida de outra mulher, de outra e fazer parcerias, que também é algo que vocês também fazem, né? Muito, muito. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, eu acho muito. Eu me perdi porque eu ia falar uma coisa que você fala muito e eu esqueci, mas eu vou lembrar. Daqui a pouco vem. Vai vir. Eu acho que você se juntar, você se unir, eu acho que só cresce. É isso, né? é isso. É a gente dividir medo para multiplicar coragem. Porque você tá com medo, de repente, de alguma coisa que o seu concorrente, que na verdade é concorrente, tem uma corrente entre vocês, né? Vocês estão juntas no mesmo segmento, ela também tá. Então não adianta você enxergar ela como uma inimiga? Não. A gente faz muita parceria. Às vezes tem uma cliente que às vezes fala assim: você tem a bolsa tal? Aí a gente liga para 2, 3 amigas que também têm brechós e tudo. Você tem? Temos. Gente, olha só, vamos vender. Né? Poxa, aquela coisa maravilhosa que a gente conseguiu fazer da doação da bolsa para casa de apoio. Isso foi incrível. Vamos falar disso? Tem uma instituição que eu sou embaixadora. Ai, gente, que orgulho. Casa de Apoio a Crianças com Câncer Santa Teresa. Um beijo para a Roberta, para a Sandra. São as idealizadoras. Essa instituição já tem mais de décadas aí funcionando, ajudando a vida de adolescentes, né, que estão atravessando essa situação da luta contra o câncer e não tem, de repente, uma casa para ficar, comida, todo aquele suporte que precisam por morar longe do hospital, e eles dão todo esse apoio para essa família. E Dani veio com uma ideia que foi incrível. Conta um pouquinho, Dani, dessa doação, né? Então, a gente recebeu uma bolsa para vender, que era uma bolsa da Chanel, que é uma bolsa de um valor mais alto e tudo. E a cliente deu e tá bom. E nesse inteirinho, a Roberta, né, falando comigo, que estava passando uma situação mais complicada na casa e tudo, porque assim, gente, é um trabalho maravilhoso. Eu já tive o prazer, a Mary me levou, e assim, é encantador o trabalho e principalmente o carinho e o amor que aquelas pessoas têm ali, que estão, eu acho que, assim, qualquer coisa com filho tem um peso muito grande, né? Você passar uma situação dessa com filho e você não ter um suporte, uma estrutura financeira que te dê condição de, às vezes, você fazer algumas coisas, eu acho que é muito difícil. E ali você vê essas pessoas passarem, eu acho que pelo pior momento da vida, e todo mundo com amor, todo mundo se ajudando, né? Contribuindo. Todo mundo se abraçando. Eu fico toda arrepiada, porque realmente é lindo, 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 lindo. Eu agradeço muito você ter me levado lá, porque eu realmente acho encantador o trabalho que a Roberta e a mãe dela faz ali. E a Roberta tinha comentado comigo que estava numa fase muito complicada e tudo, para eu poder pedir ajuda. E eu pedi, não da bolsa, já nem tinha, mas eu falei, gente, o que eu posso fazer? Eu peguei algumas peças e falei, eu vou doar a nossa comissão, eu vou doar para a Casa de Apoio. E essa cliente, que é uma querida nossa, que é uma cliente consumidora e fornecedora minha, que é uma amiga que eu tenho um carinho enorme, ela ligou para a gente e falou assim, você pode doar o valor inteiro da minha bolsa da Chanel para a Casa de Apoio. Aí eu falei, não estou acreditando. Ela falou, o valor todo, eu vou doar a bolsa para a Casa de Apoio. Eu falei, não acredito. E na hora, claro, a gente começou a divulgar e eu entrei em contato com uma amiga, que é uma parceira, que tem outro brechó, e falei, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Ela postou pro brechó dela e a gente vendeu em conjunto. Então, que maravilha, assim, que bênção. E é isso que eu falo, muitas vezes a gente fica sem saber como ajudar, quem ajudar, fica aí a recomendação, @CACCST, Casa de Apoio a Crianças com Câncer Santa Teresa, e uma atitude tão bacana, né, Dani? Você começou pensando na tua parte, de repente outra pessoa entra e é a corrente do bem. O negócio vai crescendo. Quantas coisas a gente já viveu juntas de... Não acredito que isso, né? Como é que pode? A pessoa também quer ajudar. Então, eu acredito muito. E fazer o bem faz um bem danado, né? Nossa, é o que eu falo, assim, é o que você fala muito, né? E eu falo muito até em função, enfim, da minha religião, que às vezes as pessoas falam assim, a gente até ensina muito isso. Deus gosta que você peça. Pede. Não tem que ter problema para pedir. Pede mesmo. Então, quando você também quer ajudar, fala, olha, a fulana está precisando, porque às vezes, sem você saber,
aquilo vai chegar numa pessoa que vai poder ajudar quando a gente nem imagina quantas coisas já aconteceram. Você mesma foi fazer do rap tudo, 2 pessoas se conheceram e surgiu. Então, assim, você tentar ajudar, você tentar divulgar o negócio do outro, o trabalho do outro, eu acho que é aquilo que você fala, volta em dobro. Volta em dobro. O movimento gera um movimento, o fato de você não ficar tão focada só em você, né? Você poder ajudar. Dani, rapidinho, é o que você fala, seja... quando você fala, seja interessante, não interesseiro, mas é aquilo, você quer rede de apoio, você é de alguém? Isso é uma coisa que você fala que eu hoje repito igual papagaio para todo mundo. Você está querendo ajuda? Você ajuda alguém? Você se dispõe a ser essa ajuda para alguém, a ajudar uma pessoa, a transformar uma pessoa? Porque a gente não pode querer só para a gente, né? A gente tem que... E todo mundo, ninguém é tão pequeno a ponto de não ter algo para doar, para ajudar, para contribuir. Esse é um pensamento. Estamos andando para o final, que o papo assim, a gente ficaria aqui 3 horas. Né, amiga? Assunto não falta. Para fechar, Dani, eu gosto de fazer uma pergunta assim, muito bacana, que é a tua mensagem. O que você gostaria de falar? Uma palavra, uma frase, se você tivesse a possibilidade de escrever, de aparecer em todos os espelhos de todas essas mulheres que estão nos assistindo aqui, qual a mensagem? O que você gostaria de deixar para elas? Eu acho que acredita no seu sonho, luta, vá em frente, mas imprescindivelmente seja verdadeira, seja você, a sua verdade, os seus valores. Não tenta fingir alguma coisa ou montar um personagem, porque isso não vai se sustentar. Se você tiver a sua verdade, não tenha dúvida que você vai conectar com as pessoas que têm a ver com você. E é o que você sempre fala, você não vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou. É isso. Então, com verdade, com amor ao que... Se você é verdadeira, você vai ter amor àquilo que você faz. Você vai conseguir enfrentar os obstáculos, que não vão ser muitos, mas com certeza vai valer a pena no final. Ai, Dani, adorei, porque essa tal da autenticidade, as pessoas ouvem, mas acabam não praticando. É ser você, seja você, é mais leve, né? Se você estiver representando um papel, aquilo dali fica pesado. Não vai se sustentar. E hoje eu vejo muito isso no Instagram, a pessoa fingindo ser uma coisa, fingindo ter isso, fingindo ter aquilo, fingindo, às vezes assim, né, ter um conhecimento que ela não tem. Fica tão claro que aquilo é um papel que você está representando que desconecta. Desconecta com as pessoas que querem a verdade, que eu acho que é quem você está querendo do seu lado. E que poderia até se conectar com a pessoa. Exatamente. Né? Dani, muito obrigada. Foi delicioso. Eu queria que você deixasse aí o contato para aquela câmera ali do Brechó Lux. Quem tiver, de repente, ouviu a gente, eu tenho um monte de coisa em casa, como é que eu entro em contato? Ou eu quero conhecer também, quero... ver essas oportunidades. Entre em contato com a gente. O nosso @ é BrechóLux, com X no brechó e X no Lux. E é só entrar em contato, mandar um direct, enfim. A gente responde, a gente mesmo que responde, sou eu e Roberta. Na verdade, essa parte às vezes é até mais com ela. Mas se você tiver alguma coisa para desapegar, se você quiser conhecer qualquer coisa, entre em contato com a gente que a gente vai amar atender você. Dani, muito obrigada. Para você que ficou aí nos acompanhando, muito obrigada também pelo seu tempo. Já teremos novos episódios, então hoje deixa aqui seu comentário. Eu não vou esquecer de você, pedir para você nos seguir, curtir, deixar um comentário, compartilhar com outras mulheres que também merecem ter esse momento aqui com a gente. E até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.